Mas é claro que, para analisar de uma forma muito mais técnica esse assunto, a gente trouxe aqui, só quero confirmar com a produção se já está no ar. Já está. O cientista político Breno, me ajuda, Álvaro? Breno Rodrigues, que vai falar conosco aqui. Breno Rodrigo. E, desculpa, Breno, você está na escuta, analisar conosco esse cenário, que já não só aparece agora, mas já a terceira, quarta pesquisa que aparece um empate real, concreto, entre Amazonino e Wilson. Aí eu queria que você pudesse avaliar também, fazendo retrospecto de tudo o que aconteceu aí nos últimos 6, 7 meses. Só acrescentando, Breno, é porque a Paula levantou um ponto que é importante, né? Que essa migração, ela demonstra um perfil de eleitor que, basicamente, os 3 candidatos que estão disputando o mesmo eleitorado, né? Estão disputando o mesmo perfil de eleitor. Mesmo perfil, de fato. E aí eu queria que você analisasse um pouco isso aí. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Agora sim. Ah, legal. Boa tarde. Então, essa pesquisa, de certa maneira, acho que o diagnóstico que vocês fizeram é muito preciso em relação ao que acontece. O amazonino, historicamente, tem declinado a sua margem de votos, ano após ano, eleição após eleição, ele tem perdido, de fato, uma massa eleitoral considerável, né? Atribuo isso ao eleitorado mesmo do amazonino, ou seja, pessoas mais velhas, pessoas que tinham conhecimento de quem era o amazonino como governador do Amazonas nos anos 80, nos anos 90, como senador da República. Então, me parece que esse foi o eleitorado dele, esse é o eleitorado dele que, de certa maneira, tem perdido, essa massa tem sido reduzida. E, obviamente, isso abre brechas para que outras candidaturas apareçam e se consolidem, né? Tanto que a eleição vencida pelo Wilson Lima foi eleição vencida por um personagem que não tinha histórico eleitoral no Amazonas. Ou seja, ele entrou justamente, ele aparece e vence a eleição pelo fato da população estar um pouco exausta, um pouco cansada de ver os personagens de sempre, né? Eduardo Braga, Serafim Correia, Arthur Virgílio. Então são os políticos que já circulam aí, Alfredo Nascimento, já circulam aí há 20, 30, 40 anos. Então a novidade me parece que veio para ficar. E nós não devemos esquecer que nós atravessamos uma pandemia, né? A situação do Amazonas foi uma situação gravíssima, uma exposição muito grande do agravamento da Covid aqui do Amazonas, né? E mesmo assim o eleitorado tem olhado o Wilson Lima nos últimos anos, nos últimos 1 ou 2 anos, pelo menos no último ano, né, tem visto o Wilson Lima com bons olhos, né, e depositado a confiança nele. Uma coisa que eu consigo enxergar, falando um pouco desse processo de pandemia, porque isso certamente será muito explorado politicamente no período eleitoral, é que a gente consegue perceber que o eleitorado já saindo daquele furor, né, do processo de dor e da briga e da confusão, ele cai num processo de reflexão, na minha concepção, e aí eu queria a opinião também do Rodrigo, nesse sentido, porque o que acontece? Naquele momento, as pessoas não raciocinavam muito claramente o que estava acontecendo. Super natural também, o que é muito natural. Muita gente perdeu, eu perdi entes queridos, não tenho, acho que uma família que não conhecesse, pelo menos, alguém próximo que tenha morrido de Covid. Então, só que as pessoas entenderam, na minha concepção, entenderam que isso era um problema mundial. Que isso aconteceu no Amazonas, é verdade, mas aconteceu no Rio, aconteceu aqui no Acre, aconteceu lá em Londres, aconteceu em Portugal. Né? E isso não era possível fazer essa reflexão naquele momento de dor, naquele momento em que a gente estava vivendo o problema. A partir do momento que isso passa, né, o governo começa a trabalhar mais, isso é verdade, fazer várias entregas e, obviamente, essa população começou a fazer uma reflexão um pouco mais, vamos dizer assim, qualitativa do problema, né? Não mais emocional. Menos emocional, mais racional. Mais racional. E aí, se você também coloca essa questão de falta de leito, por exemplo, na pandemia, tu vai ver que essa falta ocorreu em Portugal.
ocorreu na Inglaterra, ocorreu nos Estados Unidos. Exato. Então não foi uma coisa e essa reflexão o cara não conseguia fazer lá, Não, né? não conseguia, porque todo mundo revoltado. É muito natural que a gente se revolte logo de cara. Imagina você... Não tinha recurso e nem leito, nem hospital particular, Álvaro. E também essa questão, e a gente precisa levantar, eu acredito que o Wilson Lima, como pré-candidato à reeleição, ele tem que dar a cara a tapa sobre isso. Enfrentar. Que é a investigação dos respiradores, né? Isso. A gente sabe que ele estava muito voltado para uma gestão macro da coisa, pegando e precisando utilizar também de uma política externa, e teve que pedir oxigênio da Venezuela, que a gente sabe que há uma rixa com o Bolsonaro, e ele aliado de Bolsonaro. Ele se voltando para essa questão macro de gestão, Álvaro, como ver cada ordenação de despesa. Então, ele vai ter que dar cara a tapas, com toda certeza, num debate político, e falar abertamente sobre esse assunto. Mas, Breno, essa pergunta do Álvaro muito pertinente sobre a reflexão agora do eleitorado que passou a ser menos emocional e mais racional. Exatamente. Assim, o detalhe da pandemia, vocês muito bem relataram aí, me parece que não vai ser um tema explorado eleitoralmente, né? Pelo menos eu não tenho visto isso nos últimos... isso sendo vocalizado pelos opositores do Wilson Lima. Inclusive, um dos candidatos ao governo estadual, no caso Eduardo Braga, ele fez parte da CPI da Covid e ele não expôs o Wilson Lima lá, né? Pelo contrário, houve até uma certa blindagem dos governos estaduais em relação à questão da Covid, né? Inclusive, o Eduardo Braga e o Omar Aziz fizeram parte dessa comissão, dessa CPI. Então, me parece, nesse momento, Paula e Álvaro, me parece que esse assunto não vai ser explorado eleitoralmente. Obviamente que naquela época houve, de fato, uma politização do assunto, por razões óbvias, né? Afinal de contas, as imagens que saíram do Amazonas eram imagens que estavam impressionando o mundo inteiro pela dramaticidade toda, mas de fato houve, de certa maneira, uma compreensão, uma espécie de curva de aprendizado da própria população também a respeito desse tema, né? Ou seja, o assunto pandemia foi de fato um assunto mundial, um assunto onde nós tivemos momentos de agravamento em nações que têm uma infraestrutura boa, né? Enfim, tem toda uma logística para a proteção da saúde, mas mesmo assim essas nações sofreram, né? Sofreram com mortes, com agravamento da Covid, com surgimento de cepas, etc. Então, o caso do Wilson Lima, o caso da situação eleitoral no Amazonas, me parece que esse assunto vai passar ao largo. Nós estamos aqui analisando efetivamente o legado do governo Wilson Lima, né? Ou seja, ele se mostrou um político bastante ele aprendeu num momento bastante conturbado. Repito, é um candidato que não tinha histórico eleitoral, não tinha histórico político, mas acabou aprendendo, e ele formou sua equipe, ele formou o seu staff estratégico, né? E nesse processo de aprendizado, ele conseguiu dialogar com setores até então que ele não tinha diálogo, né? Então, por exemplo, o servidor público, ele tem recebido muito apoio dos servidores públicos, ele tem recebido muito apoio de cidades estratégicas do interior do Amazonas, sobretudo Parintins. Então, algumas situações ele acabou contornando, alguns problemas foram contornados, ele conseguiu se estabelecer como um candidato. E é o candidato que mais cresce, né? Do ponto de vista do histórico, da seção de pesquisas, das pesquisas que são feitas, ele é o que parece ter um crescimento mais consistente. Muito bem, olha, são 6 horas e 3 minutos. Eu queria, só para a gente encerrar, para a gente não perder a oportunidade, que você fizesse uma análise, por exemplo, do não crescimento ou de queda, não sei se a gente pode tratar como queda, ou da estagnação da candidatura do Braga, ao que se pode atribuir isso, e também a questão do aparecimento, né, vamos dizer assim, da exposição, não seria bem a palavra, mas
da exposição, da situação de saúde do amazonino, se ela também pode contribuir para essa queda nas pesquisas e também essa desidratação antes mesmo do fim do período E deixando claro, né, Álvaro, que não está se falando de idade. Não, é saúde. É saúde do ex-governador do Amazonas, que a gente sabe que é bem fragilizada. Idade, tem gente de 80 anos que faz triatlon aí, né? Certeza. Não tem problema nenhum. Está relacionado à saúde. A situação do Amazonino Mendes, do governador, é uma situação onde o piso dele, é muito alto e o teto é muito baixo. Né? Ou seja, ele tem historicamente se projetado como candidato em históricos, não só no histórico das pesquisas, mas também no resultado da própria urna. Ele tem se colocado ali entre torno de 20% e 25% em eleições de primeiro turno. Claro que no segundo turno essa margem tende a crescer mais um pouco, mas nada o suficiente para vencer uma eleição. Né? Ele venceu a eleição para a prefeitura do governo do estado, ele ganhou inclusive do Serafim Corrêa. Ele acabou vencendo uma eleição de meio turno, no caso, por conta da cassação do mandato do ex-governador José Mello, mas historicamente tem sido isso mesmo, né? Ou seja, ele tem um eleitorado dele leal, fixo, mas não é o eleitorado capaz de ganhar uma eleição. Né? Então, historicamente tem sido isso. Acho que o diagnóstico de vocês foi muito preciso em relação a esse assunto. Quanto ao Eduardo Braga, de fato, é uma questão a ser explicada, né? Ou seja, eu confesso a vocês que eu tenho enorme dificuldade de entender como um governador que governou o estado do Amazonas por 8 anos e saiu com uma avaliação relativamente boa, né? Como ele tem, digamos assim, evoluído em termos de eleições majoritárias, né? Ele venceu a última eleição para o Senado, venceu num contexto muito difícil. Ele foi eleito com a segunda vaga, e por um detalhe ele não perde para o Luiz Castro, né? Ele poderia ter ficado em terceiro, inclusive. E o Eduardo Braga é uma situação, um caso a ser estudado mesmo, né? O fato dele ter de fato evoluído ao longo de todo esse período. Ele tem evoluído e ter com isso, hoje em dia, tem muita dificuldade de se colocar como um candidato competitivo. A questão que nós devemos tentar entender nesse momento é se a candidatura do Eduardo Braga, vinculada à candidatura do Lula, se ela vai ter um ápice, se ela vai ter um crescimento orgânico. Quer saber se isso vai trazer algum ganho para ele, exatamente, né? Se o Lula vai conseguir, de fato, transferir o eleitorado dele, para o né, sobre essa questão do Lula. Essa é a grande interrogação dessa campanha. Né? Porque caso isso não ocorra, o Eduardo Braga vai ficar ali na coisa dos 10%, 15%, ou seja, em terceiro lugar, o que pode desgastar ainda mais a sua imagem política. Certo. Olha, a gente queria agradecer aqui ao Breno Rodrigo, cientista político, que sempre contribui aqui com Boa Noite Amazônia com as suas opiniões. É isso, Paulo? Isso. Obrigada, Breno. E a gente vai continuar ele incomodando no decorrer da semana. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. São 6 horas e 7 minutos. A gente faz o intervalo e volta já já.